Estamos de volta ao programa Bate-Papo, recebendo agora em nossos estúdios vereador por Cuiabá pelo Partido Liberal, Rafael Ranalli. Mais uma vez, né, seja bem-vindo. E hoje eu fiz até questão de não ler a pauta que me sugeriram, a produção. Hoje vai ser um bate-papo diferente. Um vereador polêmico, um vereador incisivo, né, nas suas decisões, e nós vamos falar um pouquinho sobre esse primeiro semestre do seu primeiro mandato como vereador. Mas, primeiramente, seja bem-vindo mais uma vez, vereador. Que é isso, Crispim. Eu que agradeço o convite. Obrigado a oportunidade de estar aqui. Um abraço para todos os telespectadores aí do Bate-Papo. Tamo junto. E o guarda é isso que você falou. Polêmico é o que dizem, né? Para mim, eu brinco com meu filho, é sincero, honesto e verdadeiro. Vereador, como eu digo, né? Hoje o nosso programa, 80% dos entrevistados é a parte política. Nós temos como o programa em si uma prestação de conta para a população, porta-voz da população. E nem Jesus agradou todo mundo. Eu tenho costume de falar isso. Tem projetos que você vai aprovar que vai ter pessoas que vai criticar. O Brasil, se ganhar a Copa do Mundo 2026, vai ter brasileiros que vai criticar. Então, a nossa sociedade, o Brasil hoje, infelizmente, ele está isso. Ele não é mais uma nação unida. Não sei como mencionar. O senhor vem fazendo jus à sua campanha, a quem o senhor sempre se dirigiu e mostrou realmente quem é. Um cara conservador, de direita, temente a Deus, de família, pátria. O senhor veio no primeiro mandato, nesse primeiro semestre, falando sobre a lei do Oruan. Pedindo, né, fez lá, foi sancionado a proibição do show dele. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre essa lei. Exato. Mas primeiro fazer esse parênteses que você citou, Crispim, é isso que a gente está. A gente está representando quem nos elegeu. O nosso perfil é esse, mesmo enquanto candidato, enquanto só pedidor de voto, eu já demonstrava esse perfil desde 2017, 2018, quando eu entrei na política. Então, nada mais justo que a gente ser honesto com quem elegeu a gente. Então, você não vai ver o Ranalli mudar de postura, mudar de posicionamento. Eu sou isso e o meu eleitor espera isso. A Lei Oruan tem a nossa cara de polícia, né? Você sabe que a apologia ao crime organizado é o artigo 287 do Código Penal. Então, eu já tinha essa ideia de lançar essa legislação que impedisse o município e o poder público de investir em shows e eventos que fizessem apologia ao crime organizado. Paralelo a isso, a vereadora Amanda Vettorazzo de São Paulo lançou uma campanha nacional entre vereadores de direita, instigando todos a lançarem. Aí eu lancei aqui em Cuiabá, ela lançou na capital paulista, na Câmara de lá, vários vereadores pelo Brasil, acho que teve mais de 500 projetos nesse sentido protocolados. E graças a Deus o nosso foi o primeiro aprovado e sancionado e já em vigor na nossa cidade. Então impede o poder público de investir em cantores que façam apologia ao crime organizado. E ela ganhou esse apelido de lei anti-Oruan, que Oruan é um rapper aí, muitas pessoas conhecem. Se você não conhece, não faça questão, é um vagabundo, é um filho de bandido, é o filho do Marcinho VP, líder do Comando Vermelho, que se encontra atualmente preso. Então a gente fez essa legislação, foi aprovada, eu fiquei muito feliz. Para fazer um esclarecimento bem assim, para a população. A lei não o proíbe de fazer show em Cuiabá, não é isso. Não, a lei proíbe... Tanto é que a lei nem cita o nome dele. É o apelido da lei, é lei anti-Oruan, porque ele hoje é o rapper, o funkeiro, um dos mais em evidência. Então usaram anti ele, mas no escopo da lei não cita nem o estilo musical, é qualquer estilo musical. Você não pode fazer apologia ao uso de droga, não pode fazer sexualização infantil, apologia ao crime organizado, prostituição, incentiva facções criminosas. Então é qualquer estilo musical ou tipo de música ou conteúdo musical que faça apologia ao crime, que é o artigo 287. É isso que a gente tem que deixar bem claro, que é o intuito do nosso programa, tá, pessoal? Porque quando saiu, né, saiu nas mídias, tudo, as pessoas têm costume só de ler só o título, só a chamada. Só o título. Ah, o Oruan não vai mais fazer show em Cuiabá. Não tem nada a ver com o Oruan. Não, tanto que ele veio depois, né? Tentou pegar a carona e de presente ele ganhou em frente à boate que ele foi fazer. O show parecia uma delegacia de polícia e não foi quase ninguém.
Então, tipo assim, não tem nada a ver, não é uma coisa pessoal, é uma lei que proíbe dinheiro público ser investido a isso. Mas eu já te adianto, eu protocolei outro, a pedido do prefeito Abílio, em conversas com ele, que proíbe ceder o alvará para instituição privada. Então, nem casa de show privada daqui a uns dias vai poder contratar pessoas que façam apologia ao crime organizado, que a prefeitura não vai dar um alvará. Então, a gente vai entrar no privado também, até porque não deixa de ser cometimento de crime. Então não paramos por aí, tá vendo? Ainda tem mais polêmicas. Tem os desdobramentos. A Lei Anti-Oroa 2, o retorno. O retorno, né? Tropa de Elite 2, podemos dizer. Continuando no seu mandato, o senhor também colocou um outro projeto de lei que é sobre a parada gay, proibindo menores de 18 anos, né, crianças, e também o uso de imagens religiosas, crucifixo e tal. Gostaria que o senhor explicasse, né, até para a população entender corretamente. Porque, como eu digo de novo, a população tem mania de ler só a manchete. Rafael Ranalli entrou com proibição da parada gay em Cuiabá, da parada gay em tudo. Não é isso. Não, muito pelo contrário. Gostaria que não tivesse mais, mas é opinião particular. Enquanto político, um segmento da sociedade que quer se manifestar tem o direito. Porém, não é certo, não é correto, a gente que conhece sabe que vão 20, 30 mil pessoas nesse evento, Crispim. Então você dizer que os organizadores têm controle de tudo que está acontecendo ali, não tem. E outra, tem consumo excessivo de álcool nessas manifestações, existe sim consumo de entorpecente. Aí você tem o cidadão ali que está no par, né? Porque não é um casal, o casal é homem e mulher. Está num par ali, está excitado, começa aquele mão naquilo, aquilo na mão. Aí tem vários que vão lá com uma tanga enfiada na bunda. Quer dizer, não é coisa para criança ver, gente. Isso é independente de opção sexual. Você tem que preservar a inocência das crianças. Com esse intuito, eu fiz um projeto, sim, proibindo a participação de crianças no evento LGBT. Aí teve discussão interna, eu ainda estou aprendendo as nomenclaturas, como protocolar. Pediram para eu retirar, porque aí pode acontecer isso. Os vereadores querem votar comigo, mas não quer desagradar algum públicozinho lá que eles têm de nicho ali, eleitoral. Aí tirei a palavra LGBT, está protocolado de novo, ainda vai entrar em discussão, que seria nesse sentido de proibir crianças em qualquer evento de cunho sexual. Nem a palavra LGTV eu vou usar mais, você entendeu? Então deixa pra lá, é cunho sexual. Mas é só a parada gay? Não, é qualquer evento. Lugar que vai falar de sexo, não leve criança para presenciar. E a parte de... E aí, nessa seara também me veio à mente, não dá para dissociar, principalmente isso que eu falo hoje, a nossa vida das redes sociais ou a vida midiática. Acho que a gente passa 50% da nossa vida agora, hoje, dentro do celular. A nossa vida está lá e lá está na nossa vida. E todo mundo reparou nos últimos anos várias paradas por vários lugares do Brasil, crucifixos sendo enfiados no ânus, Bíblias sendo queimadas, o cidadão lá travestido de Jesus Cristo na cruz crucificado, beijando outro homem. Você vê que a zombaria com a religião brasileira, com os cristãos. Mas o Estado é laico. Cara, que seja. O Estado é laico, mas o Brasil não é. O Brasil é 98% cristão. Então respeite a religião, pô. Você tá lá para comemorar a diversidade e nem cabe na mesma frase, eu acho, opção sexual em Jesus Cristo. Então para. Aí dizem que a nossa paranoia combate aos gays, aos trans, mas muito pelo contrário. Acho que a paranoia deles é o que eles deixaram para trás, que é a religiosidade, perdão. Então é mais uma pauta assim que a gente colocou para proibir em Cuiabá, nas paradas gays e eventos de diversidade sexual, a pessoa levar crucifixo, Bíblia ou qualquer objeto de religião. É o que eu tenho costume de dizer, vereador. Eu acho que hoje no país, no mundo, mas se no Brasil pudesse sancionar uma lei chamada respeito, eu acho que isso aí falta muito. Você respeitar a opção sexual de um, você respeitar a religião de outro. Eu sou católico, então quer dizer que se eu passar
ver uma pessoa vestida ali com um turbante branco, se for dar um bando eu vou xingar ele, eu vou maltratar ele. Não, eu vou respeitá-lo. Eu acho que tem que ser vice-versa. Sim. Um evangélico, eu acho que falta o respeito. E hoje, quando se trata disso, é tão gostoso quando você senta com 2, 3, 4, 5, uma roda de pessoas maduras, fala de futebol, fala de sexualidade, fala de religião e cada um respeita a sua. Eu acho que falta isso. Ah, não quero falar, não respeito sua opinião. Beleza, levanta esse salário. Então eu acho que falta muito esse respeito. Eu acho que eles, igual o senhor disse, a política, eles têm o direito de fazer assim as suas manifestações, de ir para a rua, de fazer o que eles têm direito, só que respeitando também. Exato. E o poder público não pode ficar inerte. Exatamente. Os cidadãos podem esperar que o poder porque houve assim, mas tem que ter bom senso. Calma aí, o bom senso de um não é o bom senso do outro. Não, e o poder público ele está aí para manter a ordem. E para limitar os comportamentos. Se não vira anarquia. Exatamente. Aí você não está vivendo em sociedade. E para não virar anarquia, recentemente, o nosso tempo na televisão ele não passa, ele voa e nosso tempo ficou um pouquinho mais curto na tela da Band. Mas, para não virar anarquia, o senhor também entrou com outro projeto recentemente, que é para não poder levar o bebê reborn no médico. Mas como, vereador? O bebê reborn tá com febre. Cara, primeiro eu quero fazer... Eu gostaria, brincadeiras à parte, tá, pessoal? Mas é uma situação que está acontecendo, é uma realidade que está acontecendo muito. E entrou-se recentemente agora, principalmente nessa semana, uma discussão muito séria, que isso daí, para mim, eu acho que chega no nível até de psiquiatra, psicanálise. Um surto coletivo. Um surto coletivo. Você brincar não tem idade, você pode adotar um bebê reborn, você pode brincar a idade que você tiver, mas você chegar num nível de você querer levar em médico um boneco... Dizer que está doente, né? Eu acho que aí... E querer o atendimento. E aí já foge um pouquinho da alçada. E eu queria que o senhor explicasse para a população um pouco melhor sobre esse projeto de lei. Eu gosto de fazer uma análise maior. Eu acho que tem sim a questão de... que a gente que é de direita e acompanha essas pautas, tem sim uma questão de cortina de fumaça hoje. Você entra em rede social, tá só isso. Você tem aí o maior rombo do INSS da história. Infelizmente, quanto ao rombo do INSS, eu como vereador não posso fazer nada. Ratifico minha posição, sou totalmente a favor das investigações, e acho que é o maior rombo que esse país já vai ter conhecido em todos os tempos. Porém, dentro desse assunto, o que me indignou é que está pipocando de casos, desde a semana passada, em várias cidades do Brasil, de pessoas procurando atendimento médico legal, do ser humano. A pessoa entrou num surto assim, não, meu bebê reborn está passando mal, e vai no médico e fura a fila. Eu falei, cara, vamos evitar isso em Cuiabá? Vamos antes que chegue um louco num posto de atendimento pedindo atendimento. Já tem matérias, né, que em Sinop, no interior... Isso que eu ia falar, tá aqui do lado. Então, quando chegar aqui, até hoje eu pedi lá para os colegas, vamos acelerar isso. Para você que está nos assistindo, pessoal, bate no Google aí e coloca bebê reborn médico em Sinop, em Mato Grosso. Sorriso, acho que Sorriso. Foi. Já tem casos em Mato Grosso de adolescente, de pessoas que têm bebê reborn querendo levar em hospital. Eu achava que estava distante. Hoje, dentro da Câmara, um vereador chegou para mim e falou, Ranalho, ontem eu estava no shopping, tinha 2 pessoas andando com o bebê reborn como se criança fosse. É igual você falou, quer brincar, andar no colo, é problema dela. Respeito. Agora, né? Você entrar na fila, que vai ter uma família esperando aí vem a teoria que eu falei, é o respeito. Você quer andar, tudo... Não tem, a gente vai respeitar, a gente vai dar risada por trás, vai comentar. Cada um com a sua mania. Cada um vai ter sua opinião, se vai rir, se não vai rir, mas a gente vai respeitar. Agora, chegar numa situação que você vai ferir a integridade de um outro, igual o senhor mencionou, furar fila, deixar um ser humano, deixar de ser atendido para... Dar prioridade para um boneco de borracha. Aí não dá. É isso, aí direto, quem critica, mas tem que falar isso... Tem que falar isso também. Infelizmente, Crispim, a gente está vivendo numa geração que o óbvio precisa ser dito. Você precisa desenhar o que você disse e depois explicar o desenho. Porque parece que as pessoas estão com problema de cognição. Sim. Então a gente vem ratificar, mas precisa escrever isso, precisa escrever isso. Hoje, até te contemporizar, hoje a gente entrou com outro lá, pedindo a proibição da distribuição de qualquer tipo de conteúdo programático que tenha imagem erótica para criança.
Ah, mas não é óbvio? Não é óbvio, mas esses dias teve estado que recebeu uma leva de livro para criancinha com conteúdo erótico, com sexualização. Então a gente já vai barrar. Hoje eu tive a oportunidade de avançar, pegamos o projeto para discutir. Outro também que a gente está lá, já que você gosta dessas pautas, é o que proíbe o trans de competir no esporte diverso do seu nascimento. Para aqui em Cuiabá, assim como nos Estados Unidos, para você ver, é uma pauta simplesmente do maior líder mundial, da maior nação do mundo, que eu trouxe para Cuiabá, que é o quê? O que vale para você competir no esporte na nossa cidade é o seu sexo de nascimento. Se você nasceu João, irmão, não adianta virar Sheila. Você vai jogar com os meninos, se quiser jogar. Porque não é justo, Crispim. Imagina eu do meu tamanho, sou um fracasso no esporte que eu pratico, dentro dos homens, e resolvo virar mulher para ter sucesso. Você entendeu? Aí entra uma outra polêmica, né? Porque aí você coloca um trans para disputar uma luta de boxe com uma mulher, uma arte marcial. Aí entra outra polêmica, uma natação, sai na frente. Sai na frente. O hormônio, o corpo do homem é 1000 vezes mais. Para você ver que na Inglaterra, nós não estamos distantes. O que eu estou falando, o óbvio está precisando ser provado. Na Inglaterra acabou de aprovar que o que vale é o sexo de nascimento. Que o futebol feminino de lá não pode ser ocupado por trans. Cara, tem coisa que é óbvia, não é a mesma coisa. Vereador, eu gostaria que a gente usasse o tempo nosso da entrevista para falar de benfeitorias para o nosso município. Eu vou te fazer uma pergunta, eu acredito que o senhor não tenha a resposta. Mas até quando o senhor acha que nós vamos perder tempo? Que, no meu ponto de vista, é óbvio que o senhor está trabalhando, o senhor está indo, tem que se criar essas leis, mas hoje eu estava tomando um café com a minha esposa falou, nossa, nós temos que perder tempo, um vereador tem que perder tempo para sancionar uma lei para proibir um boneco de receber atendimento médico. Então, tipo assim, o Brasil está perdendo tanto tempo, ele está regredindo tanto no tempo por causa de migalhas, por causa de coisas fúteis. A pergunta que fica, o senhor acha que até quando? Mas a loucura só aumenta. Tanto é que hoje eu cheguei na Câmara e falei com a presidente, eu também tenho várias pautas. Tanto que eu aprovei, acho que 2, hoje foi a segunda do autismo, que todo carro que tem uma criança que precisa de uma atenção especial vai ter um selo específico. Para no caso de um acidente, você não chegar no rompante, às vezes aquela criança tem um ataque, ou numa abordagem policial, você saber que alguém dentro daquele carro, então a gente criou o selo a bordo, pessoa com autismo. Lancei um projeto também que obriga o veterinário que presta atendimento a um cachorro ou um gato que recebeu violência, foi agredido, e se suspeita de uma agressão ao animal, ele é obrigado a comunicar, denunciar. Então, assim, a gente tenta abarcar, Crispim, vários pontos. Se você pegar lá meu quadro de proposituras, eu tenho 36 projetos, cara. Eu sou o que mais apresento. Em todos os campos, você tenta abarcar... Isso a pergunta que eu fiz ao senhor não foi uma crítica, tá, vereador? Mas eu falo que é uma preocupação, porque no estado, vamos colocar no estado do Mato Grosso, feminicídio. Todos os dias é uma barbaridade acima de barbaridade, tudo. E aí a gente começa a centralizar todas as nossas forças, porque você tem que juntar legislativo, executivo, governo, deputado federal, estadual, tudo, vereadores para criar leis, para tentar melhorar essa qualidade de vida para as mulheres e punir com mais rigor esses bandidos, né? Esses vagabundos que batem, que matam mulher. Só que aí, de repente, você tem que esfriar esse tema para poder se preocupar com o bebê reborn. Sim, mas o que eu gosto de frisar, principalmente então, tipo assim, para a mídia... Até quando isso? Não, mas para a mídia. Eu sou um vereador, Crispim. Tem mais 26. Não, sim. Vamos perguntar o que os outros 26 estão levando? Se os outros 26, cada um tem mais 36 projetos, e vamos separar... Eu sou da Comissão da Criança. Eu todo dia chego no gabinete, precisamos fazer... Outro ponto que não se fala. Precisamos fazer projetos que contemplem as crianças. A ação do vereador, Crispim, é quase nula. Se você reparar os meus projetos, quase todos batem na questão do vício de iniciativa, que o vereador não pode falar. Tem-se uma ideia do vereador que ele não pode fazer nada, é engessado, Crispim. Por mim, eu ia para essa pauta que você está falando, de combate ao feminicídio, combate à violência contra a criança, só que você barra na Constituição, só quem pode falar isso é o Congresso Nacional.
Então eu tento por todo momento achar brecha, eu sou um que tento toda hora derrubar lá os pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, porque quase tudo que o vereador fala, não pode. Viste iniciativa. Ou você resolve fazer uma campanha que a prefeitura vai gastar um dinheirinho, não pode, porque o vereador não pode criar gasto para a prefeitura. Como assim? Se o vereador representa a população e a população tem uma demanda. Para você ver como que é também engessado. Mas apesar disso, a gente tenta entrar em todos os segmentos. Essa fala também hoje, para você ver, o Bebê Reborn está sendo discutido no Congresso Nacional, porque tem cidades no Brasil que as pessoas estão indo buscar atendimento com esse boneco de borracha. Aí chega lá uma senhora que está na fila, uma fura a fila com um boneco. E aí? Aí vai falar, pô, ninguém pensou em barrar esse povo daqui? Aí tem um efeito contrário. Pô, ninguém viu que tinha que bloquear isso aqui antes que acontecesse? Então assim, a gente tenta abarcar o máximo de coisa possível. É muito assunto. Eu estou sentindo na pele o que é ser vereador. Que vereador é o cara que tem o primeiro contato com a população, Crispim. Então eles pedem de alfinete a bomba atômica, irmão. Você, para eles, é o vereador, o deputado estadual, o federal. Você tem que abarcar tudo, cara. Você entendeu? Por quê? E eu não acho errado, Crispim, porque na minha visão o vereador, como todo político, é o representante do povo. Eu estou lá representando uma parcela da população. Então essa população não se vê representada pelos federais, nem pelos estaduais. Quem está falando o que eu quero falar? O Ranalli. Aí acaba que desaba onde? No vereador. Mas são pautas que a gente... E tudo isso, todo esse movimento que a gente está fazendo, com 4 meses, irmão. Ninguém parou para pensar isso. O Ranalli pautou o carnaval, a gente está pautando essa questão do boneco, a gente pautou a questão da presença de criança em parada gay. Vereador, como eu digo, né, o nosso tempo ele estreitou um pouco, mas estamos estudando até para transformar o programa em podcast, que aí depois a gente corta o programa, vai para a TV e o podcast nós fica 3 horas aqui. Que aí tem muitas pessoas ainda que falam, mas qual que é a diferença do programa para o podcast? O podcast é livre, gente. Você deu play ali, entrou ao vivo, é 1, 2, 3 horas, o tempo que tiver assunto, faz lá. E o programa de televisão, infelizmente, nosso tempo ele é cronometrado. Eu quero agradecer mais uma vez. Em breve vou repetir o convite para que o senhor volte aqui. Como o senhor já conhece, o intuito do nosso programa é justamente isso, é uma prestação de conta, é a gente esclarecer para não ficar entre linhas, para a população entender. A lei anti-Oruan, a lei dos LGBTs, do Bebê Reborn, as demais, igual o senhor falou aí do autismo. Então, tipo assim, eu acredito que a partir de agora que eles ouviram diretamente do senhor que criou a lei, que foi lá, que correu atrás, entenderam melhor e o intuito 100% sempre é esse. Que é esse. Essa câmera de cá está fechadinha no senhor, suas considerações finais, pode mandar um abraço, telefone, ou redes sociais do gabinete, o pessoal poder entrar lá, acessar. Através da tela da Band, o estado inteiro nos assiste. Fique à vontade. Primeiro, Crispim, mandar um abraço especial para você, para sua esposa, para os seus filhos, né? Que Deus os abençoe. Amém. E dizer que meu gabinete está aberto, a gente está lá batalhando desse lado. Eu não quero que o vereador seja visto como apenas um office boy da prefeitura, que é aquela noção que o vereador só tem que mandar tampar buraco. Ou seja, vê um buraco, chega na Secretaria de Obras e pede para tampar o buraco. Esse trabalho a gente já faz. Eu sou um dos 3 ou 4 vereadores que mais tem indicação de tapa-buraco, limpeza urbana, troca de iluminação pública, ou seja, esse trabalho a gente já faz. Só que eu vejo o vereador muito mais como um representante político e um legislador. Então a gente está lá para questionar a lei e implementar, sim, novas leis. E a pedido da população. Então quem votou em mim se sente representado. Então para você que não nos conhece, está lá minha rede social, Ranalli PF, pode mandar o direct, eu mesmo respondo, dou seguimento à sua demanda, uma ideia de legislação aí. Qualquer coisa que tiver, o meu gabinete está sendo sempre aberto. Fica aqui o convite para você ir lá ou gravar alguma coisa ou tomar um café com o guarda, leve sua esposa, será muito bem-vinda. Próximo bate-papo, faça um compromisso, a gente vai gravar direto da Câmara dos Vereadores. Aí, lá no seu gabinete. Combinado. Faça esse compromisso com o senhor. Combinado. Então, obrigado o espaço, continua à disposição. Fiquem com Deus e contem com o guarda. Mais uma vez, muito obrigado, que Deus abençoe. Valeu, meu irmão, obrigado. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos.